em ver o crescimento de vocês, né? Eu lembro que nas férias do Davi, eu estava aqui na igreja, né? E aí ele chegou, e aí a gente começou a conversar muito sobre Deus, sobre o que Deus poderia fazer na nossa vida. Diminui um pouquinho para mim essa luz, por favor. E aí eu comecei a falar para ele, mano, o que a gente precisa é conhecer mais sobre quem Deus é. E dali em diante, todos os dias ele vinha para cá e eu trazia livros, né? Porque se a gente quer crescer no conhecimento, a gente precisa buscar sobre quem Deus é, né? E aí ele foi, todos os dias a gente sentava ali, ele lia o livro, ele me perguntava uma coisa, aí a gente conversava, trocava uma ideia. E eu fico muito feliz, né? Assim como eu disse no primeiro Flow, que uma das minhas, eu acho que a minha maior alegria, na verdade, em relação ao Chosen, não é sobre eu estar aqui pregando, porque, para mim, o mais importante é ver vocês se desenvolvendo. Para mim, eu sempre vou dizer isso aqui para vocês, o meu sonho e a minha expectativa é que vocês cheguem a lugares mais altos do que eu cheguei. É que vocês preguem em lugares onde eu não preguei, que vocês estejam em ambientes a qual eu não acessei. E o maior, vamos se dizer, privilégio de um líder é ver isso acontecendo. Então, eu sou muito feliz em 2 Flow a gente poder ver adolescentes derramando sobre as nossas vidas, adolescentes derramando sobre a vida de adolescentes. Então, para mim, isso é motivo de muita alegria e muito prazer. Amém? Quem está feliz? Meu Deus, desse jeito não está não. Quando eu era adolescente, eu era mais animado. Quem está feliz aí? Agora sim, amém? Gente, coloca aqui para mim, por favor, o tema da minha pregação. Amém? Se puder chamar o pessoal do teclado, eu agradeço. Amém? Mídia. Foi. Correndo a corrida que me foi proposta. Esse tema ele veio muito forte no meu coração quando eu estava sentado no culto. E aí o Senhor começou a falar algo muito forte no meu coração. O Espírito Santo de Deus ele começou a falar sobre corrida, sobre como a pessoa se prepara para correr uma corrida de 42 km na Olimpíadas e como a pessoa se prepara para correr uma corrida de 1.000 metros na Olimpíadas. E aí o Espírito Santo de Deus começou a me falar o seguinte, olha, da mesma forma que uma pessoa que se prepara para correr uma corrida de 1.000 metros, se ela for tentar correr uma corrida de 42 quilômetros, ela não vai sair bem sucedida. Por quê? Porque ela não treinou para correr a corrida a qual ela não foi proposta. E se o cara que corre 42 quilômetros for tentar correr uma corrida de 1.000 metros, ele não vai conseguir exercer aquilo que ele deveria exercer. Por quê? Porque ele não está preparado para correr uma corrida de 1.000 metros. Na verdade, ele foi preparado para correr uma corrida de 42 quilômetros. Então, muitas das vezes, na nossa vida, a gente começa a correr, começa a se preparar, na verdade, para correr uma corrida que nos foi proposta, mas acaba que na hora que a gente tem que correr a corrida que nos foi proposta, a gente corre a corrida errada. A gente fala para Deus o seguinte, Deus, eu estou me preparando. Senhor, me prepara para correr a corrida que me foi proposta. E aí eu passo a minha vida toda me preparando para correr a corrida que Deus quer que eu corra. Só que no momento que eu vou correr a corrida que me foi proposta, eu corro a corrida errada. E aí eu não vou conseguir correr da forma qual deveria correr. Vocês estão me entendendo? Então acaba que não é somente se preparar da forma certa. Não é só treinar da forma certa para correr uma corrida, mas é se comportar como tem que se comportar, como Deus te chama para correr a corrida. Porque não adianta você se preparar tanto, não adianta você ler 10 horas de Bíblia, não adianta você orar, não adianta você jejuar. Se chegar no momento que Deus te chama para correr a corrida que te foi proposta, você corre a corrida errada. E aí, eu passo a minha vida toda treinando para correr uma corrida, e na hora de correr, eu não corro a corrida certa. E aí, o que vai acontecer? Eu vou me frustrar.
E aí Deus ele me lembrou um texto de um homem chamado Jonas. Coloca para mim, por favor. Deixa eu ver se a tradução é igual. Eu vou ler na minha. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-se e vá à grande cidade de Nínive. Pregue contra ela, porque a sua maldade subiu à minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles. Só até aqui. E quando o Senhor começou a falar de corrida que me foi proposta, o Senhor veio logo com Jonas, me lembrando Jonas. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que quando Deus ele chama Jonas para pregar a cidade de Nínive, Jonas ele se levanta, ele se prepara. Só que em vez de Jonas ir para Nínive, Jonas ele desce para Jope para se esconder, para ir para Tarsis. Por quê? Porque naquele tempo a cidade de Nínive era a cidade que tinha mais poder de guerra. Eles eram ruins, eles decapitavam as pessoas. Então Jonas, quando escuta aquela mensagem, Jonas ele fala o seguinte, e talvez eu creio conjectura na minha cabeça, tá, gente? Jonas ele fala o seguinte: não vou nada pregar para essa cidade é ruim, essa cidade maltrata os outros. Então Jonas ele corre para um lugar aonde ele não deveria ter corrido. Jonas ele começa a fazer aquilo que ele não deveria fazer. Jonas é profeta. Jonas ele foi chamado para ser obediente à palavra de Deus. E no momento de correr a corrida, ele é desobediente e quer correr uma corrida totalmente diferente a qual Deus chamou para ele correr. E quantas das vezes nós temos nos preparado, quantas das vezes Deus tem falado para mim e para você: olha, é o seguinte, você vai chegar na sua escola, você vai falar de Jesus, você vai chegar nas suas amizades e você vai falar de Jesus, e a gente se prepara, a gente lê Bíblia, a gente ora, mas quando chega no momento de exercer aquilo que Deus nos chamou para fazer, a gente corre para o lado errado. A gente dá o testemunho errado. A gente fala o que a gente não deveria falar. A gente faz o que a gente não deveria fazer. E aí, a gente se preparou tanto para não exercer aquilo que Deus nos chamou. E aí o texto continua. Porque Jonas, ele é ousado, ele é ousado. Ele quer correr de Deus. Só que a Bíblia vai dizer, em Salmos 139, versículo 7, diz o seguinte: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir o céu, tu estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali está também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me sustentará. Jonas, ele está tentando fugir, só que Jonas esquece que não tem como fugir da presença de Deus. Jonas esquece que não tem como ele correr a corrida que ele quer correr, porque ele não foi chamado para ir para Tarsis. E talvez seria até legal, porque Tarsis era uma cidade que não conhecia o Senhor. Tarsis era uma cidade pagã. Tarsis era uma cidade que precisava de Jesus. Só que Deus não chamou Jonas para ir para Tarsis, Deus chamou Jonas para ir para Nínive. Então, às vezes, a gente está achando que está sendo obediente ao Senhor, porque a gente está indo pregar a palavra de Deus em um lugar, enquanto Deus está te dizendo o seguinte: eu não te chamei para pregar lá, eu te chamei para pregar aqui. E aí a gente está sendo desobediente. E aí a gente vai entrar em conflito. E aí a gente vai se colocar em situações e circunstâncias que a gente não entraria se a gente tivesse sido obediente ao Senhor. Se a gente tivesse sido obedecendo a palavra de Deus, a gente estaria correndo a corrida certa. Agora Jonas vai ter que recalcular a rota dele. Porque agora a Bíblia vai dizer que Jonas ele compra a passagem, ele entra no navio, e talvez eu comece a conjecturar na minha cabeça, ele deve começar a pensar no seguinte: olha, agora me dei bem. Vou fugir, vou para onde eu queria ir, vou pregar onde eu quero pregar, vou fazer o que eu quero fazer.
Só que mal ele sabia que não tinha como. Então a Bíblia vai dizer que Jonas embarca e aquele navio sai e começa, dali em diante naquela viagem, começa a se levantar uma tempestade. E Jonas, ele está dentro do barco e está dentro do barco dormindo. Então aqueles homens, eles começam a se perguntar, olha, o que será que está acontecendo para que essa tempestade esteja vindo contra nós? Então aqueles homens, eles percebem que Jonas está dormindo, eles chamam Jonas e falam, olha, como é que você está dormindo? Como é que você está aí? E a gente está aqui desesperado com o que está acontecendo. Então a Bíblia vai dizer que aqueles homens jogam sorte sobre quem era o culpado daquela tempestade estar acontecendo. Então a sorte cai sobre Jonas. E ali naquele momento, quando a sorte cai sobre Jonas, aqueles homens começam a perguntar, olha, qual é o Deus que você serve? Então Jonas começa a falar sobre o Deus de Israel, que ele servia a Cristo, a Deus de Israel. Então Jonas sabia que aquela tempestade estava acontecendo, era porque ele estava no lugar errado. Então Jonas, ele fala o seguinte, olha, pode me lançar fora do barco, pode me lançar no mar. Sabe por quê? Porque muitas das vezes, se a gente estiver num lugar de desobediência, estivermos em ambientes onde a gente não deveria estar, além de estarmos desobedecendo a Deus, nós iremos trazer conflitos e guerras a qual nós não deveríamos trazer para as pessoas. Não é só desobedecer, mas também é você fazer com que pessoas passem aquilo que elas não iriam passar se você não estivesse no lugar onde você não deveria estar. E aí a gente está sendo egoísta ao ponto de achar que eu tenho que estar aonde eu quero estar e não onde Deus quer. E vai me desculpar, o melhor lugar para a gente estar é no lugar da obediência. Não adianta, gente, escuta isso aqui, guarda para a vida de vocês. Não adianta vocês abrir a boca e falar de Deus. Não adianta vocês orar, jejuar, mas vocês não conseguirem ser obedientes a Deus. Vocês não conseguem ser obedientes aos pais. Não conseguem ser obedientes ao professor da escola. Não consegue ser obediente às pessoas que têm autoridade sobre a tua vida. E será que a gente está agindo da forma que nós deveríamos agir? Então Jonas, ele é desobediente, ele é lançado no mar. E como todos nós sabemos, ele foi engolido por uma... pensei que alguém ia falar baleia. Então ele é engolido por um grande peixe. Ele pede misericórdia ao Senhor. E o mais engraçado, que por mais que muitas das vezes a gente vá para uma rota diferente a qual nós deveríamos estar, Deus, ele sempre vai nos dar a oportunidade de voltar para o lugar da rota. Deus, ele recalcula a rota, só que o problema é que a gente vai ter que passar no lugar onde a gente não deveria passar. Mas a gente vai voltar para o lugar. Então, quando Deus, a gente pede misericórdia ao Senhor, Ele nos coloca no lugar da rota de novo. Então, a gente agora começa a correr a corrida que nos foi proposta de novo. Então, Jonas, ele vai para a cidade de Nínive. Só que, se você for ler o texto, a Bíblia vai dizer, e ela é muito clara, o motivo ao qual Jonas não queria ir para Nínive. Jonas não queria ir para Nínive porque ele sabia que o pessoal não ia se arrepender. Na verdade, ele não queria ir para Nínive porque ele não queria que o povo de Nínive se arrependesse. Porque ele sabia que Deus era misericordioso. Então Jonas está sendo um profeta egoísta. Enquanto Deus está lá do céu tendo misericórdia, ele quer que taque fogo. Ele quer que acabe com a cidade. Ele quer que destrua a cidade. E quantas das vezes a gente acha que para pregar o evangelho, para falar do amor de Cristo,
tem que ser da forma e da maneira que eu quero. Só que na verdade não é, do jeito que Deus quer. Porque Deus ele é misericordioso, eu e você não somos, muitas das vezes. E quando a gente entende que pela misericórdia de Deus nós fomos salvos, nós não iremos ter esse pensamento egoísta. Então Jonas ele tem um pensamento egoísta de querer que Deus destrua a cidade. Porque ele sabia que quando ele chegasse lá e ele pregasse sobre arrependimento e o povo de Nínive se arrependesse, Deus iria perdoar aquele povo. E foi o que aconteceu. A Bíblia vai dizer que então Jonas prega uma mensagem de arrependimento. Gente, o nosso copinho do Chose, alguém gostou? Então Jonas ele prega. E aquela cidade toda se arrepende. Todos eles começam a jejuar, colocam panos de saco neles e se arrependem dos seus pecados. Só que Jonas ele fica injuriado, ele fica revoltado com Deus. Ele fala, eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que o Senhor iria perdoar eles. Só que nós precisamos entender que o Evangelho é um Evangelho de perdão. Nós temos que ser assim como Cristo é, e não como nós achamos que deve ser. Muitas das vezes a gente não tem misericórdia de quem está lá fora perdido. Muitas das vezes a gente não tem misericórdia daquelas pessoas que estão na nossa escola. Muitas das vezes eles estão indo para um lugar onde é dor, é sofrimento. E o que eu e você temos feito para salvar essa geração? O que eu e você temos feito para alcançar essa geração? Será que a gente tem pregado o Evangelho de Jesus, sendo misericordioso com as pessoas que estão lá fora? Ou a gente está sendo egoísta ao ponto de achar que se a gente está aqui dentro, tá bom demais. Se eu estou salvo, tá bom demais. Se minha família está salva, tá bom demais. E aqueles que estão lá fora perdidos, tá bom ou tá ruim? Será que você está se contentando com tantos adolescentes, se prostituindo, usando droga, fazendo tudo aquilo que não deveria fazer, e você está aqui dentro, no ar-condicionado, num LED, ouvindo um louvor maneiro? Será que você não consegue olhar para eles com um olhar de misericórdia? Será que nós não conseguimos olhar para eles como um olhar de Jesus? E é o que eu falo, gente. Isso aqui, pregar, segurar o microfone, louvar, eu não estou dizendo que não seja bom, é bom. Mas é pouco demais. É pouco demais quando a gente olha lá para fora e vê pessoas perdidas. A gente vê adolescentes depressivos. A gente vê adolescentes com ansiedade. E o que eu e você temos feito? A gente tem orado por eles. A gente tem clamado por eles. A gente tem buscado pela vida deles. A gente tem pregado o Evangelho para eles. Ou a gente só está sendo egoísta e achando que está bom estar aqui dentro? Eu sei que é uma palavra bem pesada, mas antes de bater aí, bate aqui. E esses dias eu tenho falado para o Senhor, Senhor, eu quero sangue nos olhos para saquear o inferno. Eu quero sangue nos olhos para chegar lá fora, assim como eles falam de balada, assim como eles falam de prostituição, assim como eles falam de tudo que o mundo proporciona para eles, eu vou chegar lá fora falando de quem o Senhor é. Eu vou chegar lá fora falando que o Senhor liberta, que o Senhor cura, que o Senhor salva, que o Senhor faz o coxo andar, que faz o cego enxergar e o mudo falar. Porque os sinais seguirão aqueles que crê. E será que a gente parou de crer para os sinais pararem? Será que a gente está
vivendo um evangelho raso. E aí fala assim, não, mas eles são adolescentes, mas deixa eu te falar uma coisa, a tua adolescência não é desculpa para você não ter intimidade com o Senhor. Vai me desculpar, mas a tua adolescência, você não pode usar a desculpa de, não, mas eu sou adolescente, não tenho intimidade com Deus. Vai me desculpar, sabe por quê? Porque na fase da tua adolescência, a tua única obrigação é estudar. Quem me dera eu tivesse só a obrigação de estudar e ter tempo, quanto mais tempo para Deus. Quem me dera eu fosse um adolescente e ter tempo para buscar o Senhor como vocês têm. E aí a gente está perdendo tempo com coisas banais. Sabe o que acontece? A gente está até 2, 3 horas da manhã no TikTok. A gente está até 2, 3 horas da manhã no Facebook, no Instagram. A gente está até 3 horas da manhã conversando com a menininha, conversando com o menininho. E Deus está te dizendo, eu estou aqui do teu lado e você me deixa de lado. Vai me desculpar, gente, mas não é desculpa. Sabe por quê? Porque quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente arruma tempo. Quando eu quero me encontrar com meu amigo, eu arrumo tempo. Quando eu quero ir no cinema, eu arrumo tempo. Mas só que quando é para Deus, eu sempre tenho uma desculpa. Hoje não dá. Amanhã eu tenho aula, eu vou acordar cedo, eu tenho que jogar bola, eu tenho que fazer qualquer coisa a não ser buscar o Senhor. E aí você vai deixando Deus de lado. E como o Davi falou aqui, ele foi muito feliz em dizer que Deus já não é mais a tua prioridade. E esses dias eu fiquei olhando para algo que mexeu comigo. Eu não sou contra, tá, gente? Não levem para um lado pessoal, pelo amor de Deus. Porque talvez aqui tenha muitos de adolescentes, né? Porque é a moda, que gostem de um tal de K-pop. É isso? É K-pop? K-pop. Eu não sei nem o nome, gente. Me perdoa pela gafe. Eu vi uma galera rodeado em uma fila, esperando dias para ir para um show. É isso aí mesmo, é esse negócio aí. As pessoas passaram dias ali, ansioso para ver aquele show. Eles passaram dias ali com a expectativa de entrar e ver aquele show. O coração deles não via a hora de ver aquele show. Só que quando a expectativa é ao contrário, que você tem que ter expectativa em Deus, você não tem nenhuma prioridade. O seu coração não queima. Quando é para ficar 10 minutos a mais no culto, você começa a falar, o culto está chato, está terminando tarde. Quando fica 10 minutos a mais no culto, você começa a dizer, mas eu tenho que estudar amanhã, eu tenho que fazer prova amanhã. Só que quando é para o show lá do quê? Isso aí. Quando é para ir para um show, você deixa tudo de lado. Talvez você deixe de estudar, de sair com teu amigo, de ficar no TikTok, no Instagram. Mas só que quando se trata de Deus, a gente é irresponsável demais. Só que se a gente começar a entender que a graça, ela é de graça, mas ela não foi de graça. A graça teve um sangue derramado. A graça teve um espinho na carne. A graça teve chicotada no ombro. A graça fez Jesus sofrer por mim, por você. E aí você coloca tudo no lugar daquele que te deu tudo. Você coloca no lugar de Deus aquele que pode fazer tudo por você. Você coloca tudo no lugar dele. Só que eu vim aqui nessa noite para declarar sobre a vida de vocês.
sobre uma geração de adolescentes cheios do Espírito. Eu declaro que vocês colocarão a mão em enfermos e enfermos serão curados. Eu profetizo que vocês orarão por pessoas que não enxergam e elas voltarão a enxergar. Eu profetizo que vocês colocarão a mão em pessoas que não conseguem falar e elas voltarão a falar. Eu profetizo que vocês colocarão a mão em pessoas que não conseguem andar e elas voltarão a andar. Eu profetizo que vocês irão orar por pessoas depressivas e elas serão curadas. Eu profetizo sobre a vida de vocês o novo de Deus chegando. Eu profetizo sobre a vida de vocês a unção de Deus que despedaça o jugo. E aí, vocês não ligarão mais pro Instagram, pro TikTok, pro show de K-pop, eu não sei qual é o nome, mas vocês não vão ligar nada, porque os seus olhos estão fixos no seu amado Jesus. A sua expectativa não está mais em um show, mas a sua expectativa está: Maranata, a hora vem! Maranata, a hora vem, Senhor Jesus! E para que seja Maranata, a hora vem, o que nós temos feito? Nós precisamos ser uma pessoa, nós precisamos ser um tipo de pessoas Maranata. Porque cantar Maranata, a hora vem é fácil, mas ser uma pessoa do tipo Maranata que é difícil. Nós devemos apressar a volta dele. Jesus volta, porque nós queremos estar contigo na glória. Coloque sobre os seus pés nessa noite. Eu não vou passar daquilo que o Senhor falou comigo. Pode ficar de pé. O ministério de louvor pode vir. Nessa noite eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei se você já conhece Jesus. Eu não sei se talvez você se afastou da presença de Jesus. Talvez ninguém tenha te apresentado Jesus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nessa noite eu vou te apresentar alguém que vai preencher todo o vazio do teu coração. Eu vou te apresentar uma pessoa que o nome dele é Jesus, que ele vai estar lá quando o teu amigo te abandonar. Ele vai estar lá quando as pessoas se esquecerem de você. Então eu queria perguntar nessa noite se tem alguém disposto e disponível a aceitar o Senhor nessa noite, que quer viver um recomeço na sua vida. Tem alguém aqui nessa noite? Gente, não é vergonha aceitar o Senhor. A gente não está te chamando para ser religioso. A gente não está te chamando para carregar uma placa de igreja. A gente está te chamando para carregar Jesus dentro de você. Tem alguém aqui nessa noite? Alguém que queira voltar para a presença nessa noite? Alguém que está desviado, afastado? Desviado não, desviado é o Satanás. Alguém aqui que queira voltar para a presença? Todo mundo é crente? Tem alguém? Vem cá para a gente orar por você. Deus, em nome do teu filho Jesus, Pai, nessa noite nós queremos te entregar, Senhor, a vida da tua filha em tuas mãos, Senhor. Nós não sabemos o motivo a qual ela se afastou da tua presença, Espírito Santo, mas nós queremos declarar sobre a vida dela um